Gostaria de convidar o pastor Fábio aqui para estar conosco. Pastor Fábio, pastor da Igreja Batista Betel em Mesquita, um homem honrado, um homem de Deus, um teólogo muito preciso, vai estar trazendo para nós aqui apontamentos muito significativos. Acho que agora é que vai começar, né? Agora vai começar. E eu quero que você abra o seu coração para ouvir o que você vai ouvir agora. O pastor se preparou bastante para estar aqui. Então, é importante que aqueles que vão ouvir também ouçam com todo o preparo, com toda a atitude de prestar bastante atenção, anotar tudo quanto for possível. Eu estarei orando pelo pastor, pedindo que você também, comigo, esteja orando, tá bom? Então, Pai amado e querido, louvado seja o Teu nome, ó Senhor. Nós estamos aqui segundo a Tua bondade, Tua graça, neste momento orando por este homem de Deus, pastor Fábio, um homem que o Senhor tem usado tanto. O que nós pedimos neste momento é que o Senhor use também aqui em nossa igreja local, Pai, que seja uma bênção, que ele se lembre de tudo que ele preparou, esteja bem à vontade, cheio do Espírito Santo de Deus, que a igreja esteja atenta, absorvendo cada detalhe daquilo que foi ensinado, Senhor, que a Tua bondade, a Tua graça estejam sobre ele e sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Quero agradecer as palavras que são fruto apenas da amizade e da cordialidade do pastor André. Eu tenho grande alegria de estar aqui com os irmãos, agradeço à Igreja Batista do Discipulado pelo convite para essa conferência, parabenizo também a igreja, pelo seu aniversário, 5º aniversário, não é isso? 5 anos, e é uma bênção ver o que Deus já tem feito nesse tempo, e esses parabéns vêm em nome da Betel, que esse mês também faz aniversário, foi dia 2, e nós completamos 60 anos, então uma senhora vem à igreja dizer meus parabéns, pelos 5 anos, nossos desejos e oração é que os irmãos possam completar muitos e muitos anos a serviço do Senhor nessa localidade. Eu acredito que essa cidade, esse bairro da cidade e muito mais precisam de igrejas como essa e outras tantas. Deus tem levantado, plantado e revitalizado igrejas saudáveis, anunciando a graça de Deus. Meus irmãos, nessa tarde com os irmãos aqui, meu desejo de conduzir essa fala que me foi pedido, e depois nós vamos ter uma mesa redonda, não é isso? Para esclarecer dúvidas tanto da fala do pastor André, como da minha, e outras tantas dúvidas possíveis. O meu tema, inclusive, tem slide, né? Quero agradecer aos irmãos, porque eu mandei o slide só os textos, e eles melhoraram 200%, porque agora tem fundo, está bonito. Acho até que eles melhoraram um pouquinho o conteúdo também. Mas aí eu não sei, porque eu não tenho o roteiro do conteúdo que eles botaram, mas a gente vai seguir conteúdo melhorado. Nós vamos falar sobre catolicidade protestante, o subtema é para propor o que eu acredito que vai ser a nossa abordagem aqui nesse tempo que nós temos. Caminhos na história e possibilidades no futuro. O pastor André estabeleceu aqui um fundamento histórico, tanto da questão do que é a palavra católica, quanto do conceito de catolicidade, como ele foi um conceito que foi aprisionado, foi usurpado por um grupo específico, que é verdade que naquele momento, quando começou, era o único grupo, no sentido visível, nesse termo, mas, a partir da Reforma Protestante, levanta-se, ou deveria se levantar, essa ideia ou essa questão sobre a catolicidade entre os protestantes. Uma das acusações mais comuns que o protestantismo recebeu, e ainda recebe, da Igreja Romana, é que os protestantes dividiram a igreja na Reforma Protestante do século XVI. Essa é uma acusação comum, que os protestantes dividiram a igreja. E, na verdade, também, desdobrando disso, que as denominações protestantes seriam, então, divisões da igreja de Cristo. Essa acusação, ela está ligada ao argumento, inclusive foi mencionado aqui a questão histórica desse argumento, que tem fundamentação bíblica, mas a maneira como ele é aplicada não é bíblica, é o argumento de que a verdadeira igreja, ela é una. Assim, católicos romanos vão dizer, olha, a igreja romana é a igreja verdadeira, porque ela é uma só. Primeiro,
foi dito aqui a distinção entre a igreja invisível e visível. A igreja invisível é una, mas a igreja visível, ou seja, a manifestação dessa igreja, nem sempre é una. As razões são muitas, algumas legítimas, outras não, é verdade, mas as razões são muitas. Mas a questão, primeiro, é que precisamos romper com essa falácia que fundamenta essa acusação. Primeiro, a Igreja Católica Romana, ela não é uma só. Ela não é uma só. Na verdade, o que ela tem dentro de um único rótulo ou de um único guarda-chuva são diversas igrejas que as práticas distintas, às vezes até contraditórias, mostram que não são uma igreja só. Não tem como uma igreja só ter práticas tão diferentes e até contraditórias, de uma nação para outra e até mesmo dentro da mesma nação. Há um colega pastor que ele costuma brincar, dizendo que há alguns que às vezes, inclusive, dizendo-se protestantes, migram para o catolicismo romano, crendo que vão, por exemplo, seguir Chesterton, mas na verdade vão abraçar Padre Cícero. Perceba, esse exemplo dessa brincadeira desse amigo, colega, já mostra que no mesma igreja não é a mesma, porque Chesterton e Padre Cícero não têm a mesma visão, não tinham a mesma visão, não são a mesma prática, a mesma proposta de fé, de devoção e nada disso. Ou seja, há uma distinção. Então, na verdade, é uma falácia dizer que qualquer igreja, mesmo a igreja romana, seja e por isso seria verdadeira nesse aspecto visível da igreja. Mas o segundo ponto é o que mais nos importa nessa tarde. O segundo ponto é, será que existe catolicidade entre os protestantes, ou deveria existir se não existe? É possível perceber nos diferentes ramos que brotaram da reforma protestante do século XVI alguma conexão e continuidade, conexão entre esses ramos e continuidade histórica, ou seja, olhando para trás, na tradição da igreja cristã que nos antecede, a conexão entre os diferentes ramos do protestantismo entre si e com a história? Essa pergunta, por exemplo, ela foi feita ao teólogo John Murray, e a pergunta aparece, e parte da resposta, inclusive apareceu o slide, num excelente artigo que está no site Voltemos ao Evangelho, onde John Murray responde o seguinte, ele está falando especificamente de tradição ou de catolicidade entre os reformados, mas pode claramente ser ampliado para protestante nesse aspecto. Olha o que ele vai dizer nessa resposta. Existe uma tradição reformada. Ela está entesourada nos credos, teologia, adoração e prática reformados. Cremos que ela é a mais pura apresentação e expressão do cristianismo apostólico. É nessa tradição que nos movemos. Ela é o fluxo ao longo do qual somos levados. É o ponto de vista que valorizamos, encorajamos e promovemos. Não podemos nos despojar dela. Ela dá direção ao nosso pensamento e prática. Esse artigo é do Terry Johnson, como eu disse. O artigo se chama Há um lugar para a tradição na fé bíblica reformada? Que está no site Voltemos ao Evangelho. O que Murray está dizendo sobre a tradição reformada, e que nós fazemos referência agora aos diferentes ramos do protestantismo, é que, sim, há uma tradição rica que não pode ser tratada, obviamente, como igual ou como de mesma autoridade da palavra de Deus, que é um dos temas em disputa na reforma protestante. Qual é o lugar da tradição em relação à palavra de Deus, em questão de autoridade? Mas a tradição, para os protestantes, ela deve ser reconhecida como um guia, sempre sustentado pela palavra de Deus, que é a juíza final da nossa prática. Era assim entendido pelos primeiros protestantes, deve ser assim também entendido por nós. Então, falando um pouco sobre isso, eu vou tocar um pouco sobre aspectos históricos do protestantismo, da reforma protestante, nessa questão da catolicidade. Eu vou, na verdade, falar de dois exemplos em especial, e depois eu vou mostrar o que eu acredito seja o ponto que apresentava a verdadeira catolicidade entre os diferentes ramos protestantes no começo do século XVI, e ainda deve ser, ou pelo menos eu proponho que seja, o nosso ponto hoje de unidade, de catolicidade, nas diferentes denominações que emergiram do protestantismo. Tá? Bem, que exemplos históricos, como eu disse, eu vou mencionar dois, falando de dois homens, na verdade, alguns eventos ligados a esses homens ou algumas das suas práticas. Primeiro, é sobre Martin Bucer. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Martin Bucer. Ele nasceu em 1491, ele morreu em 1555. Aqui no Brasil há um seminário em homenagem a ele, que na verdade está ligado ao seminário Martin Bucer na Alemanha, que é o seminário original. Martin Bucer é considerado por muitos como o terceiro
entre os grandes reformadores da Alemanha, ao lado de Lutero e de Melanchthon. Esses dois com mais conhecimento aqui no Brasil, especialmente Lutero, mas esses três são considerados os três maiores reformadores da Alemanha. Ele era chamado ou considerado um teólogo diplomático, Zurich, de Zwinglio. Por que essas três cidades e esses três pontos? Porque são a primeira geração. Depois, ainda no fim da primeira, mas já começando a segunda, João Calvino já é um pouco mais novo, inclusive influenciado e muito influenciado por Martin Bucer e outros teólogos, mas esses três estão bem no começo. Para você ter uma ideia, Martin Bucer ouviu Lutero pela primeira vez em 1518. Em 1518, Martin Bucer era um monge, estava sentado na palestra, numa plateia, e ouviu Lutero falar, e foi impactado pelas ideias protestantes. A reforma tinha menos de um ano, que tinha iniciado oficialmente, né? Já que o marco oficial é 31 de outubro de 1517. Em 1518, Martin Bucer já estava ali envolvido. Como eu disse, ele pastoreou em Estrasburgo por 25 anos. E aquela igreja ficou conhecida, ficou muito marcada pela ideia de catolicidade irênica, que é a ideia de catolicidade pacífica, buscar a paz, o acordo. Sabe qual era o texto favorito de Martin Bucer? Ele foi lido hoje aqui. Efésios 4, de 1 a 6. Ele entendia que esse texto dava a ele a obrigação de buscar unidade na igreja, catolicidade. Martin Bucer, por exemplo, é um dos poucos dos reformadores iniciais que até com os primeiros anabatistas, lembrando que esse grupo tem vários grupos com esse nome, né? Os primeiros, aqueles que tiveram dificuldades na Suíça, ele buscou diálogo, compreensão e os exortou naquilo que eles precisavam mudar e se arrepender. Martin Bucer, então, se sentia compelido pela palavra de Deus, especialmente por Efésios, capítulo 4, a fazer isso. Martin Bucer foi também aquele que deu abrigo, por exemplo, a João Calvino. Em 1538, João Calvino, junto com Guilherme Farel, foram expulsos de Genebra. Muitas pessoas talvez não saibam disso da história deles, foram expulsos de Genebra. E quem abrigou Calvino foi Martin Bucer. Calvino foi para Estrasburgo e lá Calvino ajudou cuidando de uma igreja de refugiados. Porque em Estrasburgo, Martin Bucer recebia muitos refugiados, especialmente franceses, que estavam fugindo. Lembrando que a reforma na França foi esmagada na força da espada. Então, Bucer recebeu muitos refugiados e Calvino, por exemplo, ficou por 3 anos com ele lá, ajudando no pastoreio desses refugiados. Calvino, ele também francês de nascimento. Bucer participou, por exemplo, em 1529, perceba, estamos no início da Reforma Protestante ainda, 1529, do chamado Colóquio de Marburgo. O que é Colóquio de Marburgo? Lá, ele junto com outros teólogos uniram Lutero e Zwinglio, tentando fazer um acordo entre eles. Perceba, ainda no início do movimento de protestantes, tentando entender como eles deveriam ser um único movimento. É interessante que o Colóquio de Marburgo, obviamente, tem muitos pormenores, mas um detalhe que resume as dificuldades, às vezes, para nós aprendermos, é que Lutero e Zwinglio concordaram em 14 pontos de 15. 14 pontos de 15, né? Meus irmãos, se eu conseguisse 14 pontos de concordância de 15 com qualquer pessoa, eu diria que nós somos idênticos. Porque nem a minha esposa concorda com 14 de 15 comigo. Eu diria que talvez eu mesmo não concordo com 14 de 15 comigo mesmo de um dia para o outro. Mas, apesar disso, eles não chegaram a um acordo por causa da ceia. E aqui vai aparecer uma citação, para entender por quê, eu vou explicar também um pouquinho, por causa da questão da ceia. Vai passar. Não teria feito sentido se esses 3 epicentros da reforma, Wittenberg, Zurique e Estrasburgo, se juntassem e apresentassem uma frente única? Era o que Bucer pensava. Por ser amigo de ambos, Lutero e Zwinglio, reuniu os 2 reformadores juntamente com outros e ambos os lados da crescente divisão luterana e reformada, para uma conferência no castelo de Marburgo, na Alemanha. A disputa de Marburgo, como a conhecemos, ocorreu de 1 a 4 de outubro de 1529. O ponto principal de debate era a natureza da presença de Cristo na ceia do Senhor. Esta não era a primeira vez que tais questões haviam sido discutidas em público. Para quem talvez não saiba, a posição de Lutero era uma variação da posição católica romana. A posição católica romana era a posição de transubstanciação, ou seja, os elementos transformam no corpo e no sangue de Cristo. A posição de Lutero era de consubstanciação. O corpo de Cristo está junto. A defesa de Lutero, nesse ponto, concordando com ela ou não, eu não concordo, ela tinha uma fundamentação. Ele dizia, o corpo de Cristo está presente em todos os lugares, já que Cristo é Deus e Ele é onipresente, e enquanto homem, Ele possuía corporeidade. Então, ela dizia,
ele está presente no pão. A posição de Zwinglio se assemelha muito à posição de batistas, por exemplo, é a posição de que, não, o corpo não estava ali presente, mas o pão representava, trazia à memória que aquele corpo, o corpo de fato que Jesus Cristo possuiu como homem, que foi morto e hoje está glorificado, aquele corpo que ele fez. E a posição de Zwinglio era muito interessante, tem a ver com a palavra católica, que foi dito aqui, é de que, aonde está o corpo de Cristo hoje? Na terra, visível? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Essa é a mensagem dos apóstolos. Zwinglio vai dizer, se a igreja é o corpo de Cristo, não pode haver dois corpos de Cristo na terra. Ele não pode estar no pão, já que ele está no seu povo. O seu povo é seu corpo na terra. Essa basicamente resume a disputa que Bucer tentou harmonizar. Mais tarde, depois da morte de Zwinglio, Bucer se tornou uma espécie de condutor da reforma de Zurique, mesmo estando de Estrasburgo, ele esteve ali liderando, e ele estimulou um acordo formal que também durou muito pouco tempo, chamado Concórdia de Wittenberg, em 1536. Esse exemplo de Bucer, inclusive, mais tarde eu pretendo, na hora do debate, apresentar um livro. Não apresento agora porque eu esqueci no carro, está chegando já junto com o carro. Mas Martin Bucer mostra um exemplo de um reformador que tinha convicções teológicas firmes, ele não estava disposto à unidade à custa da fidelidade, de forma alguma, ele não estava em busca de um denominador mínimo comum, do tipo, que é o mínimo que nós acreditamos, não é isso, mas ele entendia que, mesmo em discordância, a igreja deveria lutar por unidade, porque essa era uma expressão da verdadeira catolicidade da igreja. Então, houve um esforço, e Bucer, inclusive, ele foi o primeiro, entre os reformadores, e depois está na igreja por muito tempo, a ter uma visão transdenominacional. Então, ele circulou e influenciou denominações diferentes. Ele influenciou, por exemplo, Calvino, depois ele foi para a Inglaterra e ele influenciou a igreja anglicana. O primeiro livro de oração comum da Inglaterra, feito por Thomas Cranmer, foi, na verdade, uma cópia do livro que Bucer usava e que ele havia instituído lá, antes até de Estrasburgo, em Augsburgo, quando ele foi pastor lá. Foi uma cópia, uma tradução, o primeiro livro de oração comum, perceba, um aspecto bem antes. Genebra, Calvino, os reformados, depois a igreja anglicana na Inglaterra. E essa visão também transnacional. Perceba com esse exemplo, então, que há uma luta, ou sempre houve um interesse por esse contato e essa busca por unidade. Às vezes, a unidade não era visível, porque há elementos que há discórdia. Esse elemento da ceia era crucial, isso não era assunto qualquer, era importante, mas, às vezes, a disputa não era tão clara, e muitas deles eram por causa dos príncipes que estavam por trás, patrocinando essas disputas. E, por isso, Bucer se colocou nessa luta. Essa foi chamada a luta dele, a jornada de vida dele. Um outro exemplo de catolicidade praticada ainda no início da Reforma e depois deixado como legado para nós, já agora num aspecto mais prático do trabalho pastoral, por exemplo, de João Calvino. João Calvino, ele entendia que a interpretação bíblica era um exemplo de catolicidade. Por quê? Apareceu uma citação do Terry Johnson que vai explicar um pouco isso. Há uma razão pela qual Calvino cita Agostinho em todas as páginas das suas Institutas. Ele se sentia obrigado a mostrar que aquilo que ensinava também era o que os credos, os primeiros concílios ecumênicos, os teólogos patrísticos e os melhores teólogos medievais também ensinaram. Perceba, João Calvino não se via como um inventor, como um inovador. Na verdade, o que ele estava tentando mostrar é que aqueles elementos estavam sendo redescobertos e organizados. Lembrando que a Instituta, a primeira versão, tinha a intenção de informar a um governante sobre quem eram os protestantes e por que eles não deveriam ser perseguidos pelo Estado. A carta a Francisco I está lá na abertura das Institutas para nos lembrar disso. A intenção é mostrar para alguém de fora quem são os protestantes, o que eles creem. E, inclusive, a versão ampliada das Institutas, Calvino escreveu enquanto estava em Estrasburgo, sob os cuidados de Martin Bucer. Calvino, então, entendia que as Escrituras deveriam ser lidas, interpretadas, é isso que ele faz, quando ele interpreta as Escrituras, tendo sempre a luz, a guia desses que vieram antes de nós, de maneira que nós não lemos a Bíblia num vácuo, pensando que nós somos os primeiros a observar, a ler, a interpretar. A interpretação bíblica, de alguma maneira, ela nunca deve ser feita apenas eu e minha Bíblia, mesmo quando você está sozinho lendo a sua Bíblia em casa. Por quê? Porque nós não podemos confiar na nossa percepção apenas.
Algumas pessoas, inclusive, confundem um princípio da reforma protestante, que é o livre exame das Escrituras, esse é o princípio, com uma deturpação posterior chamada livre interpretação das Escrituras. Nenhum reformador nunca defendeu livre interpretação das Escrituras, porque significaria que qualquer pessoa pode atribuir o significado que ela achar. Ele entendia que era livre exame, e toda a igreja, cada cristão é responsável, é um sacerdote dotado por Deus pela ação do Espírito para ir até as Escrituras. Mas como? Em harmonia com seus irmãos. Do lado, a igreja visível, e harmonia com seus irmãos que estão para trás. É isso que Calvino tentava fazer, é assim que ele mostra. Inclusive é interessante, é um exemplo apenas que eu vou citar para avançar. O apóstolo Paulo parece lançar a mão de um argumento sobre a questão das Escrituras muito parecido. Se você for olhar com cuidado a primeira carta de Coríntios, que foi citada aqui também anteriormente, o apóstolo Paulo, tanto no capítulo 1, verso 2, capítulo 4, verso 17, capítulo 11, verso 16, capítulo 14, verso 33, são momentos onde ele faz argumentações para a igreja de Corinto, onde ele não apela só à autoridade dele como apóstolo, ele não apela apenas aos ensinamentos enraizados nas Escrituras do Antigo Testamento, mas de alguma maneira, Paulo apela ao consenso. O que era o consenso? É uma maneira de dizer, obviamente não com essas palavras, que seria um anacronismo, catolicidade. É como se Paulo estivesse dizendo, meus irmãos, eu recomendo isso, e observem a partir do conceito de vocês, ou seja, da unidade, da catolicidade entre vocês, da igreja. O que acontece? Creio que vai aparecer mais um slide falando sobre isso. Isso, olha só. O estudo bíblico, então, deve ter lugar em um contexto eclesiástico, o qual se estende até os apóstolos, ou seja, nós estamos a Bíblia na nossa igreja, nós estamos estudando daqui, olhando até os apóstolos. Lemos as Escrituras à luz de um pastor divinamente ordenado, ensina, mas também à luz do que os credos, os concílios, as confissões e os teólogos da tradição católica universal, né? Católica aqui, a católica universal, já aprenderam isso, né? E reformada tem ensinado. Esse exemplo de Calvino, que ele próprio aplicou, e que todos os reformadores estavam de acordo, em maior ou menor grau, mostra para nós que eles também, mesmo que estivessem em diferentes ramos, em alguns momentos sem uma unidade visível, estavam unidos por princípio. Por exemplo, a interpretação das Escrituras. Todos eles estavam interpretando as Escrituras, tendo como base a visão da igreja, sabendo que havia na igreja, sim, contaminação, mas nem tudo estava perdido. Há um engano muito comum sobre o fato, ou pensando no fato que os reformadores rejeitaram a tradição. Eles não rejeitaram a tradição em si. Mas o que eles estavam colocando em dúvida, eu estou falando agora dos reformadores magistrais, né, os principais, o que eles colocaram em dúvida e, na verdade, questionaram e se rebelaram contra, o protesto, digamos assim, era se a tradição deveria, eles acreditavam que não, ter peso igual ou até superior às Escrituras, quando a igreja avaliava como ela deveria se portar. Inclusive, isso tem a ver com um ponto que eu vou logo tocar a seguir. Aonde eu encontro, então, unidade, catolicidade entre os protestantes, do século XVI até agora, ou como os protestantes devem trabalhar e cooperar entre si, há espaço para a unidade entre nós, há espaço para a catolicidade, para além daquilo que é visível, que são os nossos ajuntamentos locais, ou os nossos marcos denominacionais? Eu creio que há. Meus irmãos, a reforma protestante, ela é muito mais do que os 5 solas, mas a visão protestante não pode ser menos do que os 5 solas. Eu não acredito que é possível ser um protestante crendo em menos do que os 5 solas nos apresentam. O que são os 5 solas? Essas expressões, pode colocar, estão aqui? Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria, são expressões latinas que buscavam resumir o ensino registrado pelos reformadores a partir do século XVI. Esses 5 solas protestantes, eles não eram assim chamados na época da reforma, na verdade esse nome foi dado posteriormente para essa organização. Eles estavam apenas estruturando ou ajuntando e resumindo o que Lutero, Calvino, Zwinglio, Busser, Bullinger e outros ensinaram. Então, as gerações logo em seguida precisavam organizar e perceberam que havia sim um ponto de contato. Todos esses reformadores concordavam com esses aspectos e todos que viessem na herança da reforma protestante deveriam necessariamente concordar com esses solas, desenvolvendo sim, mas
pela sua identidade e percepção das Escrituras, uma identidade local, mas nunca menos, ou em contradição com esses elementos. Os primeiros 3 que surgiram na ordem histórica, apenas resumidamente, foram sola scriptura, sola gratia e sola fide. Por quê? Porque esses 3 estavam no centro do debate, no centro do protesto. O sola scriptura, que dava base para todos os outros argumentos, e o sola gratia e sola fide, por quê? Porque a partir do trabalho de Lutero, depois, logo em seguida, de Bucer, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, os protestantes estavam em disputa, e especialmente com a visão católica romana de salvação, que deu margem, por exemplo, ao surgimento das indulgências. As indulgências, a prática da venda de perdão, que são as indulgências, estava fundamentada num amplo aspecto, uma crença muito profunda. Aqui até um breve parêntese. Às vezes eu falo sobre isso na classe de membresia da nossa igreja, quando a gente fala história da igreja, alguns irmãos às vezes nunca ouviram falar disso, que eles pensam assim, pastor, como é que alguém podia comprar um papel chamado indulgência, já que era o perdão de Deus? É porque aquilo não tinha surgido na véspera. Nós estamos falando de séculos acumulados de ensino. Pensa numa parede cheia de camadas de tinta já, você não sabe mais qual é a tinta original, você não sabe mais o que está lá atrás. E essas camadas, por exemplo, de ensino, tinham elementos do tal. Por exemplo, explicar por que a igreja pode dar perdão ou baseado em quê? Isso era explicado. A igreja é a detentora, segundo a teologia romana, do tesouro. Qual é o tesouro da igreja? Todos os servos de Deus do passado, os fiéis, os homens e mulheres chamados de santos, que contribuíram, fazendo muito mais do que precisavam para a salvação pelo mérito. Esses atos excedentes são acumulados no tesouro da igreja. Perceba, não tem um baú de verdade, né? É um baú imaginário, né? Metafísico, por assim dizer. E aquele que ocupa a cadeira de Pedro teria a autoridade, por causa do poder das chaves, que foi mencionado aqui, de conceder, pegar um pedaço do tesouro lá, desse baú, e dar perdão para alguém. Esse era um dos elementos, uma das camadas de tinta que eu falei, um dos elementos para entender por que alguém pegava todas as economias que possuía, comprava um papel com sinete papal, dizendo, agora meu bisavô foi retirado do purgatório graças a esse papel. Essas pessoas estavam aprisionadas por séculos de desvio. Os reformadores, então, atacando esses ensinos, cunharam aquilo que depois foi organizado como sola scriptura, sola gratia, sola fide. Posteriormente, por exemplo, no século XVII, começou a se tornar mais conhecido, se falar sobre o Soli Deo Gloria. Quem popularizou o Soli Deo Gloria, inclusive, foi um músico quase ninguém conhece, um tal de Johann Sebastian Bach, que assinava suas partituras com um pequeno SDG. O que era aquele SDG? Soli Deo Gloria. Johann Sebastian Bach, e eu não sou músico, mas isso me foi ensinado, ele acreditava que estava fazendo retórica, estava falando a ensino na sua música. Perceba, sem letra, né? A canção dele era um tipo de retórica musical. Então ele concluía aquela retórica com Soli Deo Gloria, toda a glória. Por quê? Apesar de antes dessa população do século XVII, ninguém ter organizado o Soli Deo Gloria, todos os reformadores, de alguma maneira, expressaram a convicção de que, especialmente na salvação, mas também em tudo, toda a glória é dada a Deus, ou deveria pertencer a Ele. E depois, o Solus Christus foi organizado assim, para resumir o que a Reforma ensinou sobre a salvação em Jesus Cristo, combatendo falsos ensinos. Destaco antes de ir ao próximo ponto, que é a parte, metade final, também a questão do sola. Esse sola, né, ou as variações solos e soli, são somente. Perceba então que os reformadores, esse aspecto que era único, que os unia, essa catolicidade, essa concordância entre eles, não era apenas defender a graça, a fé, as escrituras, mas era defender a exclusividade desses elementos. Essa também é uma característica da catolicidade protestante. Esses solas são expressões de exclusividade. E isso era importante. E eu creio que isso também, inclusive, ou deveria ser importante hoje, uma proposta de catolicidade protestante. Não só ter esses elementos, esses 5 que resumem todo o restante, mas como cada um deles, nós somos lembrados da exclusividade de cada uma dessas partes. A primeira deles, olhando um pouco para trás, e agora eu vou explicar o que a gente vai fazer a partir de agora. Nós vamos olhar
o que é, em termos de fundamentação bíblica, vão aparecer alguns textos bíblicos aqui. A defesa do solo escritura, do sola gratia, sola fide, solos Christi e soli Deo gloria. Eu vou mostrar em todos eles a confissão de fé batista de 1689, porque eu sou batista e estou numa igreja batista, mas eu vou em todos eles mostrar, eu não poderia mostrar todas, porque o irmão não tem tempo para isso, né? Eu selecionei em cada um deles, mostrar a conexão, a catolicidade que há, por exemplo, olhando o documento batista com a confissão de fé de Westminster, olhando esse documento batista com a confissão de o catecismo de Heidelberg, ou a confissão helvética. Vou mostrar para os irmãos, de forma bem simples, bem pontual, como há uma comunicação, a interligação entre esses ramos diferentes do protestantismo, mesmo gerações depois, 1, 2 ou 3 gerações depois que esses documentos foram feitos, nós percebemos a unidade, eles estão em acordo, e esse acordo deveria ser a expressão da catolicidade protestante. Primeiro, como eu disse, sola escritura, vai aparecer o texto de 2 Timóteo. Vamos poder ler esse texto? Toda escritura Perceba, quando os protestantes, os reformadores, levantaram esse elemento, assim chamado de sola escritura, ou somente as escrituras, o que estava em disputa, como eu disse anteriormente, agora eu vou me aprofundar um pouco, era a relação da tradição com as escrituras e com a prática da igreja. A tradição da igreja, especialmente as bulas papais, elas eram rivais em autoridade das escrituras, e foi assim por boa parte, se não quase toda a Idade Média. Então, em quase toda a Idade Média, houve essa rivalidade. Em linhas gerais, o que era defendido é que a igreja conferia autoridade à Bíblia. Perceba, para nós isso soa estranho por causa dos protestantes. Mas isso antes não soava estranho. A defesa era essa, olha, quem dá autoridade a quem? A igreja romana não teria nenhuma dificuldade de dizer, a igreja confere autoridade à Bíblia. É por isso que aqueles chamados de pré-reformadores foram movimentos que foram muitas vezes apagados e abafados, não só com violência, mas os argumentos eram sempre esses. Não bastava John Huss, Wycliffe, ou outros deles, Pedro Valdo, dizerem, olha, isso não está em acordo com a Bíblia, porque a resposta era muito simples, por assim dizer. A igreja determina o que está de acordo com a Bíblia. A igreja tem autoridade para dizer como a Bíblia é lida e o que está lá e o que não está. Não basta você ver com seus olhos o que está lá. Então, essa era a questão da autoridade. É isso que estava em disputa. É por isso que os reformadores trouxeram, evocaram os resgates das Escrituras. Eu falei sobre o tesouro da igreja. A primeira tese das 95 de Lutero fala sobre arrependimento. Ele diz, quando Jesus Cristo disse arrependei-vos, quer dizer que o cristão deve vir em arrependimento. Se eu não me engano, a tese 62 diz, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Por que ele está falando de tesouro? Porque havia um ensino, que a igreja tinha um tesouro, baseado em méritos, acumulados, guardados, que ela dava, na verdade vendia, para quem pagasse as indulgências. Então, o resgate do sola escritura era para colocar em harmonia esse aspecto, restabelecendo a autoridade das escrituras como superior. A confissão de fé batista de 1689, no capítulo 1, já digo, eu acredito que as melhores confissões sempre começam falando de escritura, porque senão todo o restante não tem como explicar, só pode começar pelas escrituras. Assim como toda boa teologia sistemática, eu acredito, deve começar falando de escritura. Não é que Deus vem depois da escritura, não é isso, Deus vem primeiro. Mas é porque se eu não defender a escritura, eu não tenho nem como argumentar quem é Deus depois. Eu perco a base, não tem coluna nesse prédio. Então eu tenho que começar com as escrituras. A confissão diz assim, capítulo 1, primeiro parágrafo. A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível, de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. A luz da natureza, as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem inexcusáveis. Contudo,
não são suficientes para dar conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Olha a segunda e última parte que eu vou destacar agora. Por isso, em diversos tempos, por diferentes modos, o Senhor servido de revelar-se a si mesmo e declarar a sua vontade à igreja, para a melhor preservação e propagação da verdade, e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido de fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e revelação de sua vontade necessários à salvação, o que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava sua vontade a seu povo. Perceba, os reformadores então não estavam desprezando a autoridade ou a autoridade da tradição. A tradição tinha um peso, ela era importante, mas eles criam que a Escritura tinha a voz final. E os batistas, depois do século XVII, mais de um século depois do movimento da Reforma Protestante, estão colocando isso num documento, ou seja, isso já estava solidificado em diversos ramos, inclusive nesse ramo, que era um ramo, nesse momento do século XVII, pequeno, comparado com outros ramos, com pouca história, com pouca caminhada, e mesmo assim eles estão reafirmando. Perceba, os batistas, inclusive, que eram os separatistas ingleses, eles não eram separatistas ou separados ou sectários na fé. Eles estavam, na verdade, alinhados. Se não havia catolicidade visível, ou seja, eles estavam separados como grupo, mas havia unidade de convicção, catolicidade na fé. Eles estão defendendo, no século XVII, a visão das Escrituras que os reformadores redescobriram na Reforma, um século atrás. E que outros ramos reformados, outros ramos do protestantismo, também mantiveram. O apóstolo Pedro até fala na sua segunda carta sobre isso, né? Lembrando outro texto importante das Escrituras, mostrando que nenhuma profecia tem origem da vontade humana, mas é Deus falando por meio de homens que ele inspirou pelo seu Espírito. Agora, olha o que dizia, né? E diz até hoje, a confissão helvética, a primeira confissão helvética, essa confissão foi organizada em 1562 por Bullinger. Ela serviu como confissão nas igrejas da Suíça, França, Escócia e Hungria. E olha o que ela diz sobre a Sagrada Escritura. Pela data, você percebe, mais de 100 anos antes do documento batista, certo? Da Sagrada Escritura, compreender a palavra de Deus. A Escritura canônica. Cremos e confessamos que as Escrituras canônicas dos santos profetas e apóstolos de ambos os testamentos são a verdadeira palavra de Deus e têm suficiente autoridade de si mesmas e não dos homens. O próprio Deus falou aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos, e ainda nos fala a nós pelas Santas Escrituras. Peguei apenas um parágrafo, e obviamente essa confissão é bem reduzida. Por quê? Porque ela é uma das primeiras que foi organizada. Mas perceba que o fundamento é o mesmo. A autoridade das Escrituras. Inclusive, quando é dito não de homens, o que eles querem dizer com não de homens? Não do Papa. É isso que eles querem dizer. Não do Papa. O não de homens não é o Papa que diz o que a Bíblia pode dizer ou não. A Escritura tem autoridade sobre os homens e não o contrário. É a Escritura que dá autoridade à igreja e não o contrário. E essa defesa, ou esse ponto, a defesa desse ponto, nos mostra catolicidade. Todos os protestantes estavam mesmo no início, sem o contato que nós temos hoje. Percebeu? Eles não tinham WhatsApp para conversar entre eles, né? Eles trocavam cartas e demoravam semanas para chegar. Mas mesmo nesse contato incipiente, às vezes difícil, eles estavam de acordo. A Escritura tem autoridade final, superior e definitiva. Nós não a lemos no vácuo, nós lemos sim com a ajuda ou auxílio daqueles que vieram antes de nós, mas ela é que julga a tradição e não o contrário. O outro ponto dos 5 solas que evidencia tanto a catolicidade protestante quanto serve para nós hoje, é o sola gratia, ou somente a graça. Os irmãos podem ler Efésios 2, 8 e 9? Por quê? O que os reformadores estavam dizendo para defender a verdadeira igreja de séculos de falso ensino é que não há nada que os homens podem fazer por si só, de si mesmos, mesmo os melhores homens, os mais religiosos, não há nada que eles podem fazer que eles podem conferir salvação. Esse é um ponto de concordância entre os reformadores magistrais. A disputa ou os detalhes sobre esse ponto
sobre como essa graça é aplicada, por exemplo, só vão surgir mais ou menos uns 150 anos depois. E mesmo assim, mesmo nessa disputa, se manteve que somente é pela graça, nunca por méritos, nunca por obras. Ou seja, o ensinamento acumulado durante a Idade Média, que afastava os irmãos da igreja desse conhecimento perfeito que as Escrituras revelam, estava sendo resgatado com esse princípio, e havia, então, catolicidade entre os reformadores, e há um ponto, então, de contato entre todos os protestantes, somente a graça. O apóstolo Paulo chega à igreja de Corinto dizer que o homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus, por quê? Elas parecem loucura para ele não pode entendê-las, porque elas são discernidas como? Espiritualmente. Espiritualmente. E essa é a boa notícia do Evangelho, inclusive. Apesar da nossa impossibilidade, a graça surge como um alento para a alma, um consolo para a alma, a esperança, diante da insegurança da justiça própria. Porque a outra possibilidade era construir uma justiça que lhe desse a convicção de salvação, e que era impossível. Inclusive, esse era um dos marcos do fim da Idade Média, o medo da morte. Por quê? Uma região, e por séculos, com guerras, fome, onde a peste matou 1/3 da população adulta, e o ensino que era vigente era: você tem que acumular méritos. E quando que você sabe que acumulou o suficiente? É por isso que o Lutero vai dizer nos relatos sobre si próprio, ele vai dizer que antes da sua conversão, ele odiava a justiça de Deus. Por que ele odiava a justiça de Deus? Porque ele pensava: como Deus pode exigir de mim justiça se eu faço as coisas e eu não tenho certeza se eu fiz o suficiente? Quando eu vou saber que eu preenchi o suficiente? Eu não sei. A justiça própria os aprisionava. E a graça, o anúncio de que é somente pela graça, libertava, dava esperança. A Confissão Batista de 1689, capítulo 20, parágrafo 4, vai dizer: o Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora, e como tal, é abundantemente suficiente para isso. No entanto, para que homens que estão mortos em transgressões possam nascer de novo, ser vivificados ou regenerados, faz necessária também uma obra efetiva e insuperável do Espírito Santo em cada parte da alma, para produzir neles uma nova vida espiritual. Sem esta obra do Espírito Santo, não há outros meios de produzir a conversão a Deus. A igreja precisava ser lembrada de que Deus oferece um favor não merecido, que é a graça, e só por meio desse favor não merecido e dessa ação regeneradora é que os homens são salvos. Agora, olha bem para essa confissão, pode dar um clique, olha a confissão de fé de Westminster. Se eu não me engano, a primeira versão é 1643, se eu não me engano. Olha o que diz o parágrafo. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar essas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos e que é dom de Deus. Perceba que a Confissão de Fé de Westminster, que antecede a Confissão Batista, que está num outro ramo da Reforma Protestante, é o documento dos presbiterianos, é o símbolo de fé principal do presbiterianismo. Inclusive, a Confissão de Fé Batista de 1689 herdou muito da Confissão de Fé de Westminster, com as mudanças na parte de eclesiologia, mas a parte doutrinal, ela é abundantemente influenciada. Eu vou mostrar daqui a pouco um parágrafo que os batistas pegaram da Confissão de Fé de Westminster, claramente, e apenas mudaram, organizaram poucas palavras. Perceba que entre ramos diferentes, mesmo com uma parte desse ramo sendo chamado de separatista ou de não conformista, existe catolicidade. Eles estão de acordo, em unidade, no princípio. A unidade não é visível. A catolicidade não é naquilo que se observa num ajuntamento ou por instituição, mas a catolicidade pela doutrina, que emana das Escrituras e que é defendida nessa tradição nos diferentes ramos do protestantismo. Depois de sola gratia, o próximo sola que nós vamos observar é o sola fide, ou seja, somente a fé.
Vamos poder ler Romanos 1, 16 e 17? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Você já deve ter ouvido, e é verdade, que esse texto, especialmente o verso 17, foi a espada que Deus enfiou no coração de Lutero, né? Para que o coração de Lutero fosse, como diz Agostinho, né? Ferido com a palavra, e então amasse a Deus e a justiça de Deus. É interessante, um breve parênteses aqui, que Lutero já estava ensinando a carta aos Romanos antes de 1517. Na verdade, existem relatos dele ensinando em Wittenberg Salmos, Gálatas e Romanos desde 1512. O que é ensinar? Porque Lutero tinha uma dupla função em Wittenberg, que significava estar na universidade todos os dias ensinando e todas as noites, na verdade, fim de tarde, pregando na igreja. Então, Lutero estava expondo, já tinha exposto Gálatas, boa parte dos Salmos, e Romanos, provavelmente estão boa parte, desde 1512. Mas entre o fim de 1516 e início de 1517, esse texto ganhou um espaço diferente no coração dele, e o Senhor, então, modificou o coração de Lutero. Então, aquele que antes tinha medo e odiava a justiça de Deus, porque ele pensava, como eu alcanço? Agora ele descobre que é pela fé, que é pela confiança última, a lealdade depositada última no Senhor por meio da obra de Cristo. O reencontro da doutrina bíblica de justificação pela fé, ela foi um golpe fatal na religião do mérito. Perceba, todos os reformadores entenderam e estavam de acordo em defender a justificação pela fé somente, porque ela estava nas Escrituras, ela vinha da palavra de Deus, e por que era importante defendê-la em público? Porque ela estava no lado oposto, ela era uma visão antagônica do que eles estavam sendo ensinados há séculos. A justificação pela fé era defendida na igreja romana. A igreja romana não nega a justificação pela fé, ela nega-o somente. Ela nega-o somente. A ênfase nesse sola é no sola. Somente pela fé. Não é fé mais penitência, fé mais obra, fé e quem sabe indulgência. Tetzel foi o homem que vendia indulgências na região de Lutero, né, que Deus moveu, né, Deus usa inclusive os iníquos, né, para mover as coisas para a sua obra. Deus usou um iníquo para falar coisas que revoltassem o monge, né, Lutero. Tetzel dizia para as pessoas, quando elas eram muito pobres, muito simples, não poderiam comprar uma indulgência, dizia coisas do tipo, mas você quer que seu avô ou sua avó fique no purgatório? Se você comprar essa indulgência, isso vai capaz de dizer, porque a defesa de Tetzel, os motivos têm a ver com finanças e a Catedral de São Pedro, a defesa de Tetzel é que aqueles documentos, aquela indulgência, era tão poderosa, que mesmo que alguém violasse a própria Virgem Maria, poder ser perdoado por aquele documento. Isso era dito por Tetzel. Então, a justificação pela fé era o golpe definitivo. A linguagem do videogame dos anos 90 era o fatality, né? Acabou. Agora acabou. Porque é pela fé somente. Essa mentalidade anterior que estava na igreja medieval, na igreja de Roma, ela tinha dado vazão para essa ideia das indulgências, o culto a relíquias, outras coisas. E agora, não mais, os cristãos agora estavam aprendendo em todos os ramos do protestantismo, estavam aprendendo, a justificação é pela fé somente. Foi isso, inclusive, que Martin Bucer ouviu em 1518. Ele ficou impactado, Martin Bucer também era um monge. Ele foi impactado em 1518, quando ele ouviu Lutero pela primeira vez, estava na plateia, porque Lutero defendeu a justificação pela fé somente. Bucer, então, saiu como monge que era e ficou refletindo sobre tudo aquilo que ele havia aprendido e ensinado, pensando como ele estava distante dessa convicção e que Lutero o havia convencido pelas Escrituras. E é por isso que ele vai abandonar essa visão, por exemplo, por esse ensino. O que diz a Confissão de Fé Batista de 1689? Perceba, porque eu estou mostrando esses documentos? Para mostrar, a partir dos batistas, já que, como eu disse, sou batista, estamos na igreja batista, mas com outras tradições, como essa visão, os 5 solas, perpassam como tradição, baseada nas Escrituras, em todos os ramos do protestantismo. Os batistas vão dizer, a graça de fé, o capítulo 14 da Confissão,
A graça de fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações, e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Normalmente essa obra é lavrada pelo ministério da palavra de Deus, e com a palavra, a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração, os outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida. Dá um print mental no seu não, volta lá. Ó, tá vendo como é que está construído o parágrafo? Agora, pode passar. Nem parece que passou, né? Só mudou o título, não é isso? A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito de Cristo, faz nos corações deles, e é originalmente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Meus irmãos, a Confissão de 1689, que na verdade já estava inscrita, em certa maneira, desde 1644, essa é uma história um pouco complexa, mas foi publicada em 1689 porque só a partir de uma certa época foi possível publicar uma confissão que não fosse oficial da igreja inglesa, né? Autorizada pela igreja inglesa, os batistas não eram autorizados até 1677, mas essa confissão, esses irmãos, eles não estavam com preguiça e pensaram, vou dar um Ctrl+C aqui na confissão de Westminster, a gente muda um pouquinho, não. Eles perceberam que estavam de acordo. Nós estamos de acordo com esses irmãos. Nós estamos em acordo. Nós temos unidade. Perceba, a verdadeira catolicidade protestante é a concordância, não só nos 5 solas, mas eu proponho que ele seja pelo menos o fundamento. Se nisso nós estamos de acordo, nós somos herdeiros da mesma tradição. Então eles estavam de acordo, disseram. Esses irmãos já construíram isso. Inclusive, isso para mim é um ótimo exemplo de quando alguém faz uma coisa bem feita, você não precisa tentar inventar uma mal feita, né? Às vezes eu falo na minha igreja, perceba, não estou dizendo que pastor tem que copiar sermão do outro, não é isso, né? Porque tem uns, às vezes, que podem fazer isso, mas não é isso. Mas às vezes eu estou na minha igreja e eu falo sobre isso, seguinte questão. Meus irmãos, eu não acho que eu, como pastor, como pregador, sou chamado para inovações. Eu sou o pregador do óbvio. Eu fui chamado o óbvio segundo as Escrituras. Está óbvio aqui. Eu sou o pregador do óbvio. Por quê? Porque se Deus estabeleceu na sua palavra, e antes de mim, outros já viram isso, e explicaram de forma clara o que está aqui, por que eu agora vou tentar, de forma arrogante, parece piedade, mas não é arrogância, inventar a roda? Achar que eu tenho algo superior aos meus irmãos. E aí nós vemos, por exemplo, nesse elemento, como estava expresso em documentos de ramos distintos, a visão única sobre a fé ou a salvação, mediante a fé, a justificação pela fé somente. O quarto e penúltimo elemento é o solus Christus, que na verdade na história do protestantismo organizou-se depois, mas eu coloquei agora para terminar com o que conclui todas as coisas, que é o soli Deo Gloria, e eu usei uma citação, poderia usar muitas no Novo Testamento, eu usei uma do Antigo Testamento de propósito, Isaías 42:11, que é o cântico do servo, né, um dos cânticos do servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O Messias prometido por Deus, o Deus homem, é o único meio possível para reconciliar pecadores com o Deus Todo-Poderoso. Deus, o Pai, o Espírito, estão em harmonia, em trabalho junto com o Filho, e só por meio dessa ação do Deus Trino, pecadores podem ser reconciliados com Deus. O resumo do ensinamento do protestante é que Cristo é o único mediador. Sabe aquele texto de Paulo a Timóteo, que ele fala sobre um mediador? Na versão latina, a palavra que aparece ali é a palavra pontífice. Paulo, então, quando Paulo fala latim, ele diz que só tem um pontífice. O Supremo Pontífice. Só tem uma ponte, que pecadores podem sair e serem conduzidos pela mão para o outro lado, até a comunhão com Deus. E essa ponte é feita pelo próprio Deus. Já Jesus Cristo é o próprio Deus. Para ganhar tempo nesse momento, eu vou precisar apenas dos documentos. A Confissão de Fé Batista e o Credo Niceno-Constantinopolitano. A Confissão Batista de 1689 diz assim, capítulo 8, primeiro parágrafo. Esse é o propósito eterno, de acordo com o pacto,
estabeleceu entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência, para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Ou seja, só tem um mediador. O próprio Deus estabeleceu que o seu Filho, que é um com ele em essência, viesse ocupar esse espaço, reconciliando homens com Deus. Isso foi escrito pelos batistas em 1689, foi mostrado ainda há pouco pelo pastor André, e eu não combinei com ele, senão eu poderia usar até outro credo, mas nós usamos os dois. Eu usei uma pequena variação, que é a junção do credo de Nicéia, pode passar, com o de Constantinopla. Nicéia foi o concílio 325, Constantinopla 383. E é importante porque, ainda em Constantinopla, a fé cristã não era a fé oficial do Império. A fé cristã só foi do Império no ano 383, pelo Edito de Tessalônica, de Teodósio I. Então, apesar de Constantino ter trazido a paz e que cessou a perseguição, ele próprio se afirmando cristão, podemos avaliar se ele era ou não, mas, mesmo esse segundo concílio, há influências, mas ainda não era a fé do Império, por assim dizer. Então, as influências eram muito pequenas, o documento, então, ficou muito fiel às Escrituras. Esse documento, como eu disse, é uma variação, é a união desses dois concílios. E ele está dizendo: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas a ênfase agora é no segundo parágrafo. E um parênteses aqui antes de eu ler. Por que o segundo parágrafo é maior que todos os outros? Porque o que está em discussão, está em disputa, é a pessoa de Jesus Cristo. A sua obra, se ele é Deus, se ele é homem, porque haviam heresias passadas que negavam as duas coisas. Havia heresias que diziam que Jesus não era homem, apenas aparência de homem, um tipo de fantasma, por assim dizer. Havia heresias que diziam que Jesus não era Deus. E havia, sempre tem aqueles que tentam juntar as coisas, né? Aquele cara assim, vou pegar um pouco de você, um pouco de você, fazer um negócio do meio aqui, seguindo o ensinamento de Platão, tentando associar Jesus Cristo ao demiurgo de Platão. Jesus era um híbrido, nem homem nem Deus, um pouquinho de cada, uma pincelada de cada. Todas as heresias estão sendo combatidas aqui nesse resumo. E o segundo parágrafo diz: em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, aquele que por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. No terceiro dia ressuscitou, conforme a Escritura, e subiu ao céu, assentou à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. 1300 anos depois, eu usei um dos anos, por usar outros, um dos anos do protestantismo vai dizer: nós temos a mesma visão sobre Cristo que havia lá em Nicéia ou em Constantinopla. Catolicidade protestante, creio eu, deve estar fundamentada sobre esse aspecto. Nós mantemos a fé revelada nas Escrituras, dada aos apóstolos, e a partir dos apóstolos, dada às primeiras gerações, e que nós herdamos e levamos adiante, sempre avaliando se estamos sendo fiel à Escritura. Não negamos a tradição, mas ela é julgada pela Escritura. E por fim, só lhe deu glória nesse último 1 minuto e 15 que me resta aqui. Isaías 48:11, vamos poder ler? Toda a glória em toda a criação pertence somente a Deus, mas em especial a glória na salvação de pecadores. Olha o que o John Piper fala sobre a glória de Deus. Ao falar da glória de Deus, a Bíblia admite que esse valor infinito teve sua entrada na criação, brilhou assim como era. A glória de Deus é o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito, e quando ela flui, é vista como bela e grandiosa. Ela tem tanto a qualidade de ser infinita, quanto a magnitude. Desta forma, podemos definir a glória de Deus como a beleza
e a grandeza da sua multiforme perfeição. Por que era tão importante defender a glória de Deus ou destacar a glória de Deus na salvação? Olha qual é a justificação, a argumentação, dentro do capítulo 11 da Confissão de Batista de 189, a segunda parte do parágrafo 3. Ao reconhecer que Deus agiu por sua graça, entregando Cristo, seu Filho, como Cordeiro perfeito, a fim de que homens, pela fé no Cristo crucificado e ressurreto, alcançassem salvação, não resta outra possibilidade, a não ser glorificar ao bondoso Deus. Porque se a salvação fosse dada por uma instituição, se a salvação fosse dada pelo bispo, se a salvação fosse conquistada pelo indivíduo, outros recebem glória. A conclusão do protestantismo é simples. Deus é o criador de tudo, toda a glória pertence a Ele. Mas isso fica ainda mais claro na salvação, quando nós não temos nada a oferecer àquele que tudo faz em nosso favor. Então só resta dizer, só lhe deu a glória. Toda a glória é somente dada a Ele. Meus irmãos, a reforma protestante ela não deve ser vista como um fim em si mesma. Essa não é a intenção daqueles homens, e eu não creio que seja a razão pela qual Deus permitiu que esse movimento prosperasse. A reforma serve como uma espécie de mapa, nos apontando de volta, assim como apontou aqueles homens de volta. Primeiro para a palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus, para aquilo que essa palavra faz na história da igreja. Então, de alguma maneira, nós não somos chamados a repetir ou tentar reproduzir Wittenberg, Genebra, Zurique, ou Estrasburgo. Não somos chamados a isso. Nós somos chamados a fazer o que eles fizeram, retornando às fontes do Novo Testamento. E com isso eu encerro com uma ilustração sobre isso, sobre essa questão de fontes que estão nas Escrituras. Pode até remover o slide ou deixar no primeiro. Vocês estão familiarizados com a história que é contada nas Escrituras, em Gênesis capítulo 26, quando diz que Isaac voltou a habitar, por uma questão tanto de fome quanto de disputa territorial, voltou a habitar nas terras de Gerar, no deserto. E o texto diz que Isaac, então, procurou desentulhar os poços que o seu pai, Abraão, quando peregrinou para aquela terra, havia cavado. O texto não está falando de reforma, não está falando disso, é certo? Mas apenas para ilustrar o seguinte: num lugar onde a água é essencial, deserto de Gerar, Isaac precisa encontrar água e tem que ser em abundância, em quantidade e em qualidade. E a pergunta é por que Isaac não pensou primeiro em furar novos poços? A resposta exata eu não sei, porque o texto não diz. Mas eu suponho que Isaac se lembrou que era mais certo encontrar poços que ele na infância tinha bebido e a água era boa, que seu pai tinha furado, ou seja, o tempo tinha comprovado que eram fontes seguras, do que tentar furar um novo poço, fracassar ou encontrar, pior do que fracassar, encontrar águas que não fossem seguras para consumir. De alguma maneira, a igreja, em nossos dias, e sempre é assim, ela precisa encontrar uma fonte de água cristalina que lhe dê a sustentação, a nutrição que ela precisa. E nós somos tentados, muitas vezes, a furar poços novos. Só que é um grande risco. Há o risco do fracasso, mas há um risco pior, que é o de encontrar uma fonte que não é segura. Águas que, em vez de dar saúde e vida, podem até matar. Por isso, o que os reformadores fizeram, e que nós somos chamados a fazer, creio eu, e faz parte do nosso aspecto de catolicidade, é desentulhar poços. Foi isso que eles fizeram. Eles desentulharam as antigas fontes de água cristalina, depois de séculos. Estavam algumas delas, inclusive, quase impossíveis de serem encontradas, se não fosse a mão da providência. E então, beberam dessas fontes, e serviram essas fontes às suas igrejas. Nós somos chamados a isso hoje. Não há necessidade de furar novos poços, que Deus já estabeleceu aonde está a fonte de água cristalina. E a fonte, para usar um trocadilho que era o lema do tempo dos reformadores, o ad fontes, né? A fonte é a palavra de Deus. E nós encontramos nela, então, esses poços, a fonte cristalina, apenas desentulhando, removendo de cima aquilo que impede a visão correta dessas fontes e o que elas podem trazer para nós. Nesse sentido, creio que há sim uma catolicidade protestante, apesar das dificuldades do movimento desde o começo, porque essa catolicidade não se dá na unidade da instituição, mas ela deve se dar sempre, e essa deve ser a nossa luta,
a partir daquilo que as Escrituras dizem e a tradição nos relega, em especial, começando por esses 5 pilares que estão em toda a tradição protestante. Vamos orar? Deus bendito, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Nesse momento, quando nós nos achegamos e ouvimos desde cedo sobre a história, a ação do Senhor na história e como a sua palavra ensinou e ensina até hoje, o que nós pedimos, Senhor, é que assim como outros que passaram antes de nós e que foram restaurados pela tua palavra e dela, Senhor, buscaram perseverar, não tentando forjar aparente unidade à custa da verdade, mas pelo contrário, se mantendo fiel e assim encontrando uma longa fila, ela sim, apostólica e católica, de homens e mulheres que foram fiéis antes de nós. Pai, nos ajuda, Senhor, a perseverarmos nesse caminho e a nós mesmos deixarmos, Senhor, por obra do Senhor em nós, um rastro para aqueles que virão após a nossa geração, para que eles também sigam, ó Pai, não só a mera tradição que nós relegamos a eles, mas fielmente as Escrituras e a visão que a igreja tem estabelecido, ó Pai, guiado pela Tua Palavra, para esses princípios que hoje ouvimos e outros tantos que aproveram ao Senhor nos esclarecer. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos sim, a manter uma catolicidade a partir, Senhor, da Tua Palavra, daquilo que ela ensina, de forma que ela seja juíza definitiva, não só de nossos corações individualmente, mas de nossas comunidades, nossas denominações e de tudo o que há. Todas essas coisas nós pedimos, no nome bendito de Jesus. Amém.